Pausem e tentem fazer, tá, pessoal? Prova Contemax 2019, Prefeitura de Orobó, lá no Pernambuco, educador físico. Considerando o sistema de saúde, né, o único de saúde, o SUS, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta, quer a correta. Quando suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Pode? Pode sim, meu querido, pode sim. Será, né, por convênio, contrato, mas pode sim. Perfeito, a primeira está corretíssima. Vamos para a segunda? Bem tranquilo. A participação complementar dos serviços privados, será formalizada mediante contrato ou convênio. Perfeito. Observadas a respeito as normas de direito público, não é normas de direito privado, tá, pessoal? O que são normas de direito privado? São leis, por exemplo, que regula os privados, né? Regula, por exemplo, eu e outra pessoa, né? Uma empresa e outra empresa, tá? Não regula a respeito da coisa pública. Como estamos falando de uma empresa que vai contratar que vai ter um contrato com uma prefeitura, com a administração pública, nesse caso, as normas que vão ser seguidas são de direito público, tá? São leis que regulam a coisa pública. Resumindo, beleza, tá tudo certinho até aqui, tá? Beleza, bem certinho. As entidades com fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde, do SUS. As entidades com fins lucrativos, não, é o contrário. As entidades sem fins lucrativos, são as entidades filantrópicas, elas terão sim preferência. Então é sem fim. Então aqui está errado só por isso, pessoal. Então está errado isso aqui. Vamos para a terceira. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde. Bom, isso aqui a gente não aprendeu nessa aula, mas a gente aprendeu na aula passada, quando a gente falou do funcionamento dos serviços privados. E lá estava escrito o quê? Não é vedado, é permitido. É permitido, está errado. É permitido a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, mesmo por meio de doações. Inclusive, né, lá tem os casos. Um dos casos é doações de organismos internacionais vinculados à ONU, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimo. Então, está errado. Aqui deveria estar é permitido, tá, pessoal? A gente viu lá que é permitido e lá está escrito em quais casos seriam permitidos. Está errado também. Só a 1 está correta. Vamos confirmar. É correta, né? Somente a afirmativa 1 está correta. Letra A, o nosso gabarito, já está aqui o gabarito, tá? Quis economizar aqui, já trouxe o gabarito aqui. Beleza, letra A é o nosso gabarito, certinho. Vamos para a próxima. Opa, vamos lá. 2. Pausem e tentem fazer, hein? Prova Crescer Consultorias 2019, Prefeitura de Paulistana, lá no Piauí. Analise as afirmativas abaixo sobre a participação de serviços privados de assistência à saúde no SUS, como verdadeiro ou falso. Então, a gente está falando aqui da participação dos serviços privados. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Pode ou não pode? Pode sim, correto. Mas continua aqui, ó. A participação suplementar dos serviços privados não é suplementar, é complementar, tá? Complementar. Dos serviços, a participação, né, suplementar dos serviços privados será formalizada mediante lei, observadas a respeito às normas de direito privado. Já tem vários erros aqui. Primeiro que não é direito privado, é público. Está errado, não é lei também, tá, pessoal? É mediante contrato ou convênio, tá? Ou convênio. Não é mediante, não precisa de lei. É só um contrato ou convênio. Claro, o rito tem que respeitar a lei, né? As leis de contratos, por exemplo, com a administração pública, que são normas de direito público, né, a priori. Beleza. Então tá errado, tá só errado, só a segunda parte tá errado, tá? F.
Vamos para a próxima. É permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresa ou de capital estrangeiro na assistência à saúde nos serviços de saúde mantidos, sem finalidades lucrativas por empresas para atendimento de seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a Seguridade Social. É verdade, pessoal? É, correto. Isso aqui a gente viu na aula passada também. Me explica isso aí, Alexandre. É o seguinte, empresas e capital estrangeiro pode participar direta ou indiretamente na assistência à saúde? Pode, mas nesse caso aqui. Me dê um exemplo desse caso ali. Claro que sim. Imagine a Ford, uma empresa gigante aqui no Brasil. Ela né, fabrica carros e tudo mais. E imagina a quantidade de funcionários da Ford. É enorme, né? Imagine que a Ford ela contrate uma empresa que presta saúde aos seus funcionários. Poderia? Poderia, sem problema nenhum. Só que é o seguinte, isso sem ter qualquer ônus para a Seguridade Social, né? Seguridade Social, por exemplo, é o INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. Isso não vai ter custo, vamos dizer assim, para a Seguridade Social, tá? Não pode ter custos para a Seguridade Social, tá bom? É como se fosse um extra. Pode, mas de maneira extra, sem cobrar por isso, vamos dizer assim. Beleza. Então tá correto, é permitido sim, tá? Nesse caso é permitido. Bom, tem mais uma aqui, pessoal, vamos ver. Então ficou o que aqui? Ficou FV, né? FV. Os critérios e valores para remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela Direção Nacional do SUS. Confere o din-din, né, de como vai ser pago esses serviços privados. E vai ser estabelecido, né, o critério, a remuneração vai ser estabelecido pela Direção Nacional do SUS. Perfeito. Aprovados aí no Conselho Nacional de Saúde. Perfeito, exatamente isso que diz, né, o que a gente leu lá. Beleza, vamos continuar. Os serviços contratados vão se submeter às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do SUS, mantidos aí o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Como a gente viu, exatamente isso. Isso significa que esses serviços privados, por estarem ali de maneira complementar, dando assistência à saúde, eles vão ter que seguir o quê? As normas técnicas, administrativas do SUS, tá? As diretrizes, os princípios do SUS também, como, por exemplo, a universalidade, né? A gente viu vários princípios quando a gente falou sobre princípios. Obviamente, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. O que isso significa? Que esse contrato tem que ser justo para a empresa, vamos dizer assim, né? Para quem vai prestar esse serviço. O valor a ser pago tem que ser justo, o suficiente para ter pessoal para atender todo mundo, por exemplo. Então, tem que ser justo, tem que manter o equilíbrio, né? Não vai cobrar muito de uma empresa, por exemplo, e pagar pouco para ela. Isso seria um desequilíbrio no contrato, né? Um desequilíbrio econômico no contrato, tá bom? É mais ou menos exigir muito dela, dessa empresa privada, por exemplo, e pagar pouco. Isso seria o desequilíbrio econômico no contrato. Beleza, então tá correto, tá corretíssimo. FVV, vamos ver aqui, ó. FVV, 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 letra C. A sequência correta corresponde à letra C, FVV. Ah, tá aqui bonitinho. Bom, tem mais uma? Tem mais uma, vamos fazer mais uma. Pausem e tentem fazer, pessoal, é importante. Provas Fundação Cefet Bahia 2019, Policlínica de Saúde da região de Jequié, lá na Bahia. Assistente social, assistente administrativo, psicólogo. Pessoal, isso aqui é bem interessante. Caiu para várias provas, tá? Não sei se foi no mesmo dia, mas caiu. Obviamente, né? Deve ter sido no mesmo dia, mas caiu para várias provas. Vamos lá? Ó, em relação à participação complementar do setor privado no âmbito do SUS, é correto afirmar, quer a correta. Vamos lá. As entidades privadas que têm fins lucrativos têm preferência para participar do SUS. E aí? Pegou pesado, forçou nossa amizade, né? É justamente o contrário. As entidades privadas que não tenham fins lucrativos têm prioridades. Seriam as entidades filantrópicas, por exemplo, sem fins lucrativos. Então a letra A está errada sim. Não é o nosso gabarito. Vamos continuar? Vamos lá.
A participação complementar, confere, dos serviços privados dispensa a formalização mediante contrato ou convênio. E aí também pegou muito pesado. Por quê? Porque os serviços privados, eles só vão participar do SUS mediante contrato ou convênio, né? Então, tá errado essa alternativa, tá, pessoal? Então, não dispensa. É assim, só vai participar do SUS ou com contrato ou com convênio, ponto final. Além disso, esses serviços privados devem seguir princípios e diretrizes do SUS, assim como outras coisinhas também. Tá errado, não é o nosso gabarito. Letra C. Os serviços privados, quando contratados, não seguem os princípios e diretrizes do SUS, pois são regidos aí por legislação própria. Aí, velho, pegou pesado demais. Claro que seguem princípios. Inclusive, eu até comentei lá no começo, né? Ó, isso aqui, a gente vai falar só de SUS, né? Mas eu pensei, peraí, isso pode confundir as pessoas. A gente vai falar também da iniciativa privada, principalmente quando ela participa do SUS. Tá bom? Então tá erradíssimo. E os serviços privados, quando eles têm um contrato, eles vão seguir os princípios. Eu acabei de falar sobre isso. Princípios e diretrizes. Vamos para a letra D agora. Letra D. Os critérios de valores para a remuneração dos serviços e os parâmetros de cobertura assistencial são estabelecidos pela entidade contratada. Não, pessoal. É estabelecido o quê? Pela direção nacional. Aprovados aí no Conselho Nacional de Saúde, né? Então, é estabelecido pela direção nacional, aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde. E não pela entidade contratada, né? Nada disso, tá errado isso aqui. Bom, tem que ser a letra E, eu já vou marcar, né? Não pode ser outra senão a letra E. Vamos lá. É proibido aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados exercer cargo de chefia ou função de confiança no SUS. Perfeito, exatamente isso que diz a lei. Né? Não seria nem justo. Eu quero que você veja assim, dessa maneira, que não seria justo. Ou seja, o cara ali tem uma função de confiança, ali dentro da prefeitura, por exemplo, e a empresa dele que vai contratar com a prefeitura. Não é justo, né? Então, letra S está correta, tá, pessoal? Bem tranquilo. Vamos confirmar. Gabarito letra E. Tá? Eu trouxe aqui até que é vedado. Vamos lá? Vamos lá. Ó. Mas antes disso, pausa e tente fazer. É interessante que você faça, que você erre, para você poder acertar no dia da prova. Espero que tenha feito, espero que tenha acertado. Vamos lá. Ó. IBAD 2020, Prefeitura de Santa Luísa do Oeste, lá em Roraima, né? Rondônia. Técnico de enfermagem, desculpa. A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada articuladamente pelas diferentes esferas do governo, claro, em cumprimento em determinados objetivos. Assinale a alternativa que corresponde a um dos objetivos sobre a política de recursos humanos previsto no artigo 27 da Lei 8.080/90. Quais são os objetivos? Simples. A formação de recursos humanos em todos os níveis e a valorização da dedicação exclusiva. Então, o primeiro objetivo é o quê? É a formação de recursos em todas as áreas. É só você imaginar o seguinte, no SUS tem que haver cargo para todas as áreas. É só você imaginar dessa forma. Então, eu tenho um cargo de nível médio, que são os técnicos de enfermagem, técnicos de raio-x. Eu tenho um cargo de nível superior, que são os formados em medicina, os médicos, e também os enfermeiros, né? E também os fisioterapeutas, por exemplo. Então, pessoal, tem um nível especialista, né, que são os dermatologistas, os ortopedistas, enfim, eu tenho várias especialidades. Dentro do SUS, eu tenho que ter, amplo, né, um sistema de formação amplo em todas as áreas. Esse é o primeiro objetivo. A gente tem que gravar aqui. Só se imaginar dessa maneira. Dentro do SUS, eu tenho que ter cargos para todos os níveis de ensino, vamos dizer assim. E o outro, né, é a valorização da dedicação exclusiva ao SUS. Vamos lá. Letra A. Organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis, em nível superior de ensino. Não. Ou seja, eu não tenho nível superior, mas eu sou formado, eu tenho um técnico em enfermagem, eu tenho ensino médio e sou formado em técnico, e tenho um técnico em enfermagem. Quer dizer que eu não posso fazer um concurso? Não, está errado. Existe o cargo de técnico em enfermagem, nível médio. Então não é em nível superior, é em todos os níveis. Eu quero que você pense dessa maneira para você resolver as questões. Beleza. Então está errado, não é em nível superior, é em todos os níveis de ensino. Valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde. Exatamente. O objetivo é valorizar, né, a dedicação exclusiva
aos serviços de saúde. Com isso, a gente tem um serviço melhor, né? Imagine, por exemplo, não desmerecendo outra pessoa de forma alguma, mas um profissional que ele faz um plantão e ele tem que fazer no outro dia o outro plantão, ou seja, ele vai ficar 24 horas assim, acordado, né? Não que ele fique 24 horas de fato acordado, mas boa parte ele vai ter que ficar acordado. E mais 24 horas logo depois. Então, certamente, esse segundo plantão não vai ser tão eficiente. Não pela capacidade do profissional, tá? Não é isso. É pela capacidade do ser humano. O ser humano não consegue ficar tanto tempo sem dormir, né? Beleza. Então, a valorização da dedicação exclusiva. Isso se pensar nessa questão. Beleza, letra B, o nosso gabarito, já encontramos. Vamos ver onde as outras estão erradas. Elaboração de programas temporários de aperfeiçoamento de pessoal. Não, pessoal, não é temporário, é permanente, tá? Então, um dos objetivos é elaboração de programas permanentes de aperfeiçoamento pessoal. Então, uma pessoa passou no concurso, técnico de enfermagem, técnico de raio-x, ali vai ter um incentivo, né? Ali vai ter a elaboração de programas para que essas pessoas se aperfeiçoem, né? Permanentemente. Uma especialização em UTI, enfim. A ideia é o aperfeiçoamento. Não é temporário, é permanente. Permanente. Letra D. Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde, o SUS, constituem campo de prática de extensão. Não. Prática de ensino e pesquisa. Os serviços públicos que integram o SUS constituem campo de ensino e pesquisa, não é de extensão, tá? Prática de ensino e pesquisa. A caneta tá grossa, Bessa, né? Deixa eu tirar esse nível aqui um pouquinho. Beleza, ensino e pesquisa. Os cargos e funções de chefia e assessoramento no âmbito do SUS só poderão ser exercidos em regime de tempo parcial. É justamente o contrário, é integral. Tá? Então, integral. Então, os cargos de chefia, né? O chefe só pode ser integral, ponto. O chefe só pode ser integral. Beleza, nosso gabarito é letra B. Não esqueça a dica que eu dei, hein? FEPES 2018, Prefeitura de Videira, lá em Santa Catarina, assistente social. A Lei 8.080/90 define em seu artigo 27 que a política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada articuladamente pelas diferentes esferas do governo, União, município, Distrito Federal, né, estados, em cumprimento dos seguintes objetivos. Aí que trazem os objetivos. Vamos lá. A valorização da dedicação dos servidores públicos, independente de terem dedicação exclusiva aos serviços do SUS. E aí, pessoal? É independente? Não. A valorização da dedicação dos servidores públicos com dedicação exclusiva, né? Como eu disse, imagine um profissional plantonista que pega 2 plantão, um atrás do outro. O segundo plantão vai ser muito deficiente. Não pelo profissional, mas sim pela capacidade do ser humano, né? Como eu disse. Então, a ideia é valorizar a dedicação exclusiva dos servidores. Beleza. Letra B. Os serviços públicos que integram o SUS constituem campo de prática para ensino e pesquisa. Correto. Perfeito. Não sendo necessário seguir normas específicas. Errado. Existem normas específicas a respeito desses serviços públicos que vão constituir campo de prática, ensino e pesquisa. Tá? Existem normas para isso. Como eu disse, o SUS é muito grande, ele integra várias áreas, né? Várias áreas do ensino, por exemplo, e é muito integrado. A gente vê, por exemplo, uma universidade federal criando uma vacina, criando, né, algum tipo de substância, um remédio, pesquisas, enfim. É bem integrado. Então, sendo necessário, normas específicas a respeito desse tema. Beleza. Tá errado. Letra C. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, ou seja, o chefe, no âmbito do SUS, só poderão ser exercidos em regime de tempo parcial. A banca adora trocar isso aqui, é integral. Você quer ser chefe? Quero. Então tem que trabalhar o dia inteiro. Não pode ser plantão, não. E não pode acumular cargo também, não. Ponto. Letra C está errado. Letra D. Os servidores que legalmente acumulam 2 cargos, vocês lembram? A Constituição Federal trouxe que eram cargos de médico. E aí houve uma emenda à Constituição Federal que trocou aquilo. Então deixou de ser médico e foi, de fato, está escrito lá bonitinho, profissionais da saúde. Isso significa que os profissionais da saúde podem acumular cargo
podem fazer 2 concursos, passar nos 2 concursos e assumir os 2 concursos. Isso não é tão comum, tá, pessoal? Isso é uma exceção. A regra é que o servidor público não possa acumular cargo. As exceções são os profissionais de saúde e também os professores. Bom, mas isso é outra história. Os servidores, legalmente, né, que acumulam cargos, eles não podem exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do SUS. O que não faz nem sentido, né? Se eles são, por lei, se eles podem acumular cargo por lei, como assim não pode exercer suas atividades em mais de um estabelecimento? Tá errado. Isso aqui não tem lógica, pessoal. Isso aqui não poderia marcar nunca, nem tem lógica isso aqui. Então, letra E é o nosso gabarito, já vamos marcar e vamos ver se realmente está certo. Organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino. Olha só que interessante, foi o que eu falei. Se eu tenho nível médio, será que eu posso prestar um concurso para o SUS, para a área da saúde? Né, o SUS no âmbito municipal? Claro que posso. Existem cargos de nível médio. Técnico em raio-x, técnico em enfermagem. Tá? Eu tenho um nível superior em medicina. Posso? Pode. Tenho um nível superior em nutrição. Tem cargo lá também. Psicologia. Também tem cargo lá. Eu sou especialista. Eu sou ortopedista. Tem cargo lá também para ortopedista. Então, são várias áreas. É só você pensar dessa maneira. Então, a organização do sistema de formação de recursos humanos são em todos os níveis de ensino, confere, inclusive de pós-graduação. Óbvio, né? Nós temos os profissionais pós-graduados. Além da elaboração de programas permanentes, ou seja, vão ser elaborados programas permanentes, não é temporário, é permanente, de aperfeiçoamento de pessoal. Então, sempre vai ter o aperfeiçoamento do pessoal na área do SUS. Show de bola, fechamos com chave de ouro, letra E é o nosso gabarito. Pessoal, foquem nisso aqui, ó, em todos os níveis de ensino, permanente, tá? Show de bola, sabendo isso aqui, marcou aqui os pontos mais importantes, fazendo essas questões, você consegue fazer uma boa prova, tá? Se vier uma questão a respeito de recursos humanos, você tira de letra. Qualquer coisa, volta um pouquinho. Então, gabarito letra E. Essa questãozinha aqui é muito boa para revisar, então use as questões para revisar e procure novas questões para fazer e tal, mas usem essas questões que eu trouxe, são especiais para revisão. Eu vejo muitas questões iguais, mas eu escolho uma, tá? Para não ficar a aula muito repetitiva. Eu escolho uma para trazer para você, mais completa, né? Para você revisar depois, tá? Então, não pense que só tem essas questões aqui. Não, tem um monte, mas é do mesmo naipe, então eu pego aquela mais completa e você revisando essa questão, você consegue fazer muitas outras também. Vamos lá, pausou, tentou fazer? Espero que tenha acertado. Vamos lá, Contemax 2020, Prefeitura de Pedra Lavrada, lá na Paraíba, assistente social. Sobre essa ótica, né, tinha um texto aqui que eu acabei excluindo. É incorreto, que é errada. É incorreto afirmar que são considerados de outras fontes os recursos provenientes de. Pessoal, que é a fonte, né, as fontes do SUS. E a gente viu que uma das fontes do SUS tange aí a Seguridade Social. Beleza, essa é a principal, mas nós temos outras. E quer essas aqui. Vamos lá. Então, quer a incorreta, quer aquela que não é. Vamos lá, então. Ajuda, contribuições, doações de donativo. Foi o que eu falei. Qualquer coisa é bem-vinda, manda para cá. A gente precisa, né? A gente precisa de dinheiro, a gente precisa de recursos para o SUS. Beleza, então Então não é o nosso gabarito, que é aquela que não é. Alienações patrimoniais é quando a União, por exemplo, vende um patrimônio, vende um imóvel e pega esse dinheiro para investir no SUS. Pode? Pode. Rendimento de capital também pode? Pode. Tem um dinheiro lá e esse dinheiro rende alguma coisa, né? E pega esse rendimento e joga lá para o SUS. Pode. Rendas eventuais, qualquer tipo de renda, né? Essas rendas eventuais já resume tudo, né, pessoal? Abrange muita coisa. Inclusive comerciais e industriais. Inclusive, tá? Inclusive. Exatamente, tá certo? Taxas, multas, emolumentos, preços públicos arrecadados aí no âmbito do Sistema Único da Saúde, né? Pode, exatamente isso. É uma fonte. Só sobrou a letra E, então a letra E está errada. Vamos ver por quê. Aqui, ó, valores econômicos apreendidos em decorrência de tráfico ilícito de entorpecente e de drogas afins, né? Na exploração do trabalho escravo previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal de 88. Falei rápido aqui. Pessoal, isso não é uma fonte, tá? Agora eu não sei se isso aqui estava lá no primeiro inciso, lembra? Que foi revogado? Pode ser que sim. Eu não cheguei a pegar a lei do SUS desatualizada, né? Porque ela até estaria. Eu peguei mais atualizada e nem verifiquei.
mas pode ser que isso aqui seja um inciso antigo, e isso foi revogado, né? Foi vetado. Então, isso aqui não é, né? De qualquer forma, esquece isso aqui. Essa questão aqui é perfeita para revisão. Vamos para a próxima. Letra E, o nosso gabarito, né? Vamos lá, mais uma. Pausa e tente fazer, hein? Prova Gualimpe, 2019, Prefeitura de Areal, no Rio de Janeiro, assistente social. O orçamento da Seguridade Social vai destinar ao SUS, de acordo com a receita estimada, os recursos necessários para a realização de suas finalidades, previsto em proposta elaborada pela Direção Nacional. Sim, é uma proposta elaborada pela Direção Nacional, até porque a gente está falando de Seguridade Social, né? É uma coisa muito ampla. Com a participação dos órgãos da Previdência Social, que faz parte da Seguridade Social, e da Assistência Social, que faz parte também da Seguridade Social. São os três pilares. Tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes orçamentárias, obviamente, são uma lei que cria para, né, focar ali quais são os objetivos naquele ano, por exemplo. São considerados outras fontes os recursos provenientes, exceto, então, quer aquela que não é fonte. Então, vamos ver aqui outras fontes de recursos, que é aquela que não é fonte. Vamos lá. Letra A. Serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde. Serviços que possam ser prestados. É uma fonte? É. Certo. Não é o nosso gabarito, que é errada. Rendas eventuais, que inclui muita coisa. Inclusive multas aplicadas pela iniciativa privada. Aqui está o erro. Multas sim. Agora, multas aplicadas pela iniciativa privada, não. Multas sim, mas multas aplicadas pela iniciativa privada, não. Isso aqui não, pessoal. Isso aqui não tem nada a ver, né? Iniciativa privada é uma instituição, né? Qualquer instituição que seja privada, ou seja, que não seja público, né? Aplicando uma multa, não tem muito a ver. Então, é o nosso gabarito letra B, tá? Multa sim. Agora, multas aplicadas por iniciativa privada, não. Mas, de qualquer forma, essa questão aqui é fácil, ó. Temos ajuda, contribuições, doações e donativos. Qualquer ajuda é bem-vindo. Então, é sim uma fonte de recurso. Rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais. Sim, tá? Qualquer renda eventual é bem-vindo, é fonte de recurso aí do SUS, tá, pessoal? E no caso aqui, as multas seriam, tá? Multas, taxas, preços públicos. O erro aqui está em dizer que são multas aplicadas pela iniciativa privada. Então, letra B é o nosso gabarito, letra B. Vamos continuar. Mais umazinha, vamos fazer aqui. Crescer Consultorias 2017, Prefeitura de Campo Alegre de Lourdes, lá na Bahia, médico cardiologista. De acordo com a Lei 8.080/90, analise as afirmativas abaixo. Pessoal, pausa e tentem fazer, hein? Vamos lá. Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados, ou seja, eu sou dono de uma OS, uma organização social, sem fim lucrativo, obviamente, de uma OS que vai administrar um hospital, um pronto-socorro. Beleza. Eu sou proprietário, ou sou administrador ou sou dirigente. Beleza. É permitido exercer cargo de chefia ou função de confiança no SUS. Pessoal, não pode. Não pode. Quem é proprietário de alguma entidade que tem algum contrato com o SUS, esse proprietário não pode exercer um cargo de chefia no SUS. Né? Não faz nem sentido, assim, é bem suspeito, né? Então, tá errado isso aqui. Isso aqui a gente aprendeu nas aulas passadas. Você lembra disso aqui? Você aprendeu nas aulas passadas. Não esqueça de assistir a aula na playlist, pessoal, em ordem. A iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter complementar. Pode, pode. A iniciativa privada pode sim em caráter complementar, está correto. 3. Agora é o tema que a gente estudou. Até então não era, mas agora vai entrar. Ó. As receitas geradas no âmbito do SUS serão creditadas diretamente em contas especiais. Correto, correto. Movimentadas pela sua direção na esfera de poder onde foram arrecadadas. Exatamente. Ou seja, essas receitas que são arrecadadas serão movimentadas em cada direçãozinha, na direção do município, né? Direção da saúde, no SUS, né, pessoal? No município, no estado. Então vai ter ali contas especiais em cada entezinho para movimentar esse dinheiro, né? A direção ali que vai movimentar esse recurso. Beleza. Então, correto. A 2 e a 3, elas estão corretas. Estão corretas as afirmativas, 2 e 3. Letra B, o nosso gabarito. Bem tranquilo. Letra B. Ó, 2 e 3 correto. Essa questão aqui é bem interessante também.
Vamos lá? Vamos lá. Crescer Consultoria 2019, Prefeitura de Brejo de Areia, lá no Maranhão, médico. O SUS é uma nova formulação política e organizacional para o reordenamento dos serviços e ações de saúde estabelecida pela Constituição Federal de 1988. Ministério da Saúde, né, /90. Beleza. Conforme as disposições da Lei 8.080/90, em relação ao Sistema Único de Saúde, é correto afirmar que quer a correta. Vamos lá. Quer a correta. Os recursos financeiros do SUS, o dinheirinho, serão depositados em conta especial. Sim, em contas especiais, sim. Em cada esfera de sua atuação. Sim, correto. E movimentada sob a fiscalização dos respectivos tribunais de contas. Pessoal, isso aqui a gente vai aprender na próxima aula. Né? A gente nem aprendeu ainda, a gente vai aprender na próxima aula. Mas não é, a fiscalização desses recursos não é pelos respectivos tribunais de contas, e sim pelos respectivos, se vocês quiserem notar aí, conselhos de saúde. Beleza? Conselhos de saúde, não é pelos respectivos tribunais de contas. Mas a gente aprende isso na próxima aula, fica tranquilo. Eu vou lembrar você lá. Mas Alexandre, por que você traz essa questão se você nem deu o tema? Essa questão, assistindo essa aula, você consegue resolver, mesmo não sabendo as outras. Olha que interessante, né? Inclusive, vamos ver, ó. Vamos lá. B. As atividades de pesquisa e desenvolvimento, então são pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde, serão cofinanciadas pelo SUS. Foi o que a gente conversou, lembra? Existem recursos para essas atividades de pesquisa e tudo mais, de desenvolvimento científico, só que o SUS vai cofinanciar essas atividades de pesquisa. Beleza, tá certo. Pelas universidades, beleza. As universidades também sim têm seus recursos e vai ajudar também. Pelo orçamento fiscal, que eu falei, o orçamento fiscal, né, que vai para as atividades de pesquisa. Além dos recursos de instituição de fomento e financiamento, ou de origem externa, e receita própria das instituições executoras. Exatamente. Aqui você tem que gravar, né? A parte principal aqui é que o SUS ele vai cofinanciar essas atividades de pesquisa. Então, é o nosso gabarito, está corretíssimo, viu? Sabendo a letra B, você responderia essa questão, mesmo sem saber as outras alternativas. Então, bem tranquilo, não esqueça, falou em pesquisa, falou em desenvolvimento, você tem que lembrar que o SUS vai cofinanciar essas atividades, tá? Além das universidades, além do orçamento fiscal, o recurso de instituições de fomento e financiamento ou de origem externa e receita próprias dessas instituições de pesquisa, por exemplo. Beleza. Letra B é o nosso gabarito, bem tranquilo. Vamos ver aqui rapidinho onde as outras estão erradas. Vamos lá, ó. É facultativo. Olha isso aqui interessante, a gente já teve aula sobre isso e eu, né, foquei, ó, presta atenção, hein? É facultativo ao serviço do SUS, da rede própria ou conveniada, a permissão junto à parturiente de um acompanhante. E é facultativo, pessoal? E aí? Não, né? Não é obrigatório. Né? Aliás, a parturiente ela tem um direito de um acompanhante. Não é facultativo. Não é o SUS que escolhe. Não, não pode ter acompanhante, não. Não, tá errado isso aqui. Tá errado. Não é facultativo. É um direito da parturiente um acompanhante, tá bom? Então tá errado. Letra D. A área de atuação da vigilância epidemiológica abrange o controle de bens de consumo, que, direta ou indiretamente, se relacione com a saúde, compreendida todas as etapas de processos da produção ao consumo. Essa alternativa é bem sem vergonha, porque na verdade não é vigilância epidemiológica, é vigilância sanitária, tá? Quando a gente fala de consumo, de mercadorias, né, produzir alguma coisa, a gente está falando de vigilância sanitária, então está errado isso aqui, justamente por isso, porque não é vigilância epidemiológica, é sanitária. Vocês podem até marcar aí, risca um pouquinho, se você imprimiu alguma coisa, esse material, e bota sanitária. Quando você revisar, já está aqui o esquema, beleza? Vamos lá. Pausou? Tentou fazer? Gualimp, 2019, Prefeitura de Areal, no Rio de Janeiro, assistente social. Com base na Lei 8.080/90, julga as afirmativas em verdadeiro ou falso. Vamos lá, então.
Entende-se por vigilância epidemiológica o controle de bens de consumo que, direto ou indiretamente, se relacione com a saúde, compreendidas todas as etapas de processos da produção ao consumo. Pessoal, de novo, essa questãozinha chata e não é vigilância epidemiológica, né? É vigilância sanitária. Isso aqui já está manjado, né? Está manjado já. Sanitária. Então, entende-se por vigilância sanitária o controle de bens de consumo, né? Toda vez que tem a ver com comida, por exemplo, alguma coisa para a gente consumir, é a vigilância sanitária que vai ficar por trás, não vigilância epidemiológica. Não tem nem muito a ver, né? Beleza. O resto estaria correto se fosse vigilância sanitária. Então tá errado, né? Letra F. As comissões intergestores bipartite e tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores. É ou não é, pessoal? É. A gente aprendeu isso, inclusive. A gente teve aula exatamente sobre isso. Tanto é que intergestores, inter significa entre os gestores. Aí nós temos, né, o bipartite, que é entre apenas dois gestores, por exemplo, município e estado, né? E o tripartite, que abrange o município, estado e União. Né? São os gestores, né, pessoal? Os gestores do município, gestor do estado e os gestores aí da União, beleza? Então, quanto aos aspectos operacionais do SUS, está correto. Eu vou botar um V aqui, está bem tranquilo, bem corretinho. Vamos para a próxima. O Conselho Nacional de Saúde acompanhará, através de seu sistema e auditoria, a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados aos estados e municípios. Resumindo, o Conselho Nacional de Saúde vai acompanhar os recursos que foram repassados aos estados e municípios. Pode isso, Arnaldo? Não pode. Não pode. O quê? O Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde não pode dar mole, pessoal. Ministério. Tá errado. Ministério da Saúde. Esqueceu? O Ministério da Saúde, ele vai o quê? Ele vai ficar de olho nos recursos que foram repassados para os estados, beleza? E municípios. Vamos continuar. Constatada a malversação, desvio ou não aplicação de recursos, né? Houve alguma coisa errada, desviou, né? Ou então, né, botou em outra área, não aplicou recurso. Caberá ao Ministério Público aplicar as medidas previstas em lei. Ministério Público? Aqui tem dois erros, né? Não. Ministério da Saúde, é o mesmo Ministério da Saúde. Porque o Ministério da Saúde ele vai aplicar as medidas previstas em lei. Não precisa saber quais são as medidas, mas ali dentro mesmo, né? Tipo, o Ministério da Saúde mandou dinheiro para o município não aplicou o dinheiro na saúde, e o Ministério da Saúde vai punir aquele município, tá? É óbvio, se foi comprovado ali pela auditoria, né? Porque nós temos uma auditoria. Se os auditores comprovaram ali que houve crime, né? Que houve algum ilícito ali, ele vai pegar essa prova e vai encaminhar para o Ministério Público, óbvio, né? Para o Ministério Público entrar com uma ação. Mas aqui dentro da administração, né? Aqui dentro do SUS, é o Ministério da Saúde que vai resolver, que vai fazer, né? Que vai aplicar essas medidas previstas em lei, tá? Beleza. Então, F, né? Então ficou fácil. FVF. FVF. FVF, letra B é o nosso gabarito, a sequência correta. Vamos confirmar, letra B. E aqui eu marquei forte, né? Ministério da Saúde, que vai ficar de olho nos recursos passados, caberá ao Ministério da Saúde aplicar as medidas. Bom, vamos para mais uma pausa e tentei fazer, pessoal. IDH Tech 2019, Prefeitura de Maragogi, lá na Lagoas, assistente social. De acordo com a Lei 8.080 do SUS, da gestão financeira, que é o nosso assunto, artigo 35, para o estabelecimento de valores a serem transferidos aos estados, Distrito Federal e municípios, serão utilizados a combinação de seguintes critérios segundo análise técnica de programas e projetos. Então, aqueles critérios que vão ser utilizados ao repassar os recursos para o município e para os estados ou para o Distrito Federal. Quais são esses critérios, né, que podem ser combinados? Vamos lá, pessoal. Olha como é que cai em prova, hein? Pausa e tentem fazer, hein? Vamos lá, letra A. Características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área. Sim, óbvio, a quantidade, né? As características quantitativas e a qualidade, né? Da rede do SUS. Beleza. É sim, tá? Aqui que é aquela que não é. Vamos marcar aqui então, aqui não é, que tá errado, né? Não é isso aí, tá aqui tá certo.
Desempenho técnico, econômico e financeiro do período anterior. No período anterior. Pode isso, Arnaldo? Pode, claro que é. Claro que é, no período anterior está correto. Dessa forma é que vai se basear os critérios, né? No período anterior, até porque no período atual não teria como, né, pessoal? Está correto. Vamos para mais uma, letra C. Níveis de participação no setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais. Sim, sim. A participação do setor saúde nos orçamentos dos estados e dos municípios, né? Os municípios e estados têm seus orçamentos, né? E recebem também recursos da União. E sim, exatamente. A União, quando repassar, vai ficar de olho nesses orçamentos aí. Beleza. Letra D. Previsão do plano semestral de investimento da rede. Pessoal, o plano ele não é semestral. O plano é quinquenal, ou seja, é um plano de 5 anos, tá? Então, é a previsão do plano de 5 anos de investimento do SUS, tá bom? Então, não é que o nosso gabarito está errado. Você viu que é bem tranquilo, a banca ela não fica mudando. Nesse ponto aqui, ela não bota uma coisa muito parecida, ela bota uma coisa totalmente diferente para você já se ligar. Se você estudou, você vai pegar, tá? Pode ficar tranquilo. Vamos lá. Ressarcimento do atendimento ao serviço prestado para outras esferas de governo, tá? Então, também vai ser considerado. Caso, né, algum ente, por exemplo, prestou um serviço para outro ente, né? O Estado, né, prestou um serviço para um município que não estava podendo, por exemplo. Então, isso vai ser levado em consideração quando for passar critério, né, para ser levado em consideração ao repassar esses valores, tá bom? Beleza, a letra D é o nosso gabarito, tá? O correto é o plano quinquenal de 5 anos de investimento da rede. É um dos critérios que vão ser analisados. Pausa, tente fazer, pessoal. Instituto de Excelência 2019, Prefeitura de Brusque, lá em Santa Catarina, médico, auditor. Conforme a Lei 8.080/90, o artigo 35, para o estabelecimento de valores a serem transferidos para o Estado, né, município e tal, será utilizada combinações de seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos, né? Existe uma análise técnica para isso, beleza? Referente ao artigo citado acima, assinada a alternativa incorreta, então quer aquele critério que não tem lá na lei. Vamos ver. Letra A. Perfil demográfico da região. Eu falei, demografia tem a ver com população, tem a ver com muita coisa. Então, sim, é um critério que vai ser analisado. Perfil epidemiológico da população, né? A ser coberta. Sim, sim, sim. Confere. Características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área. Confere, exatamente, a quantidade e qualidade, né, da rede do SUS. Confere. Não é o nosso gabarito, quer a incorreta. Vou marcar até aqui, ó, que é a incorreta. Letra B. Desempenho técnico e econômico e financeiro no período anterior. No período anterior, beleza. Opa, aquele município mandou bem no período anterior, hein? Show de bola. Níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais. Beleza. Exatamente. Ó, como é que tá o orçamento do estado? Pô, tá, tem o setor de saúde aqui, tá bem, né? Tá com bastante recurso. C. Previsão do plano quinquenal de investimentos da rede. Sim, né? A previsão, o plano de 5 anos de investimento na rede. Como é que está essa previsão para daqui a 5 anos? Ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas do governo. Ou seja, sei lá, o Estado prestou um serviço de saúde para o município, né? O município não estava podendo atender todo mundo, e o Estado cedeu, né, alguma área ali, alguma coisa assim, e presta aquele serviço. Então, né, necessita de mais recursos, por exemplo. Sim, está correto. Letra C também está correta. Letra D, nenhuma das alternativas. Óbvio, né? Todas elas aqui. Olha que bom, olha que bacana essa questão para revisar. Todos são critérios para serem utilizados, combinados, inclusive, quando for repassar os valores para os estados, Distrito Federal e municípios. Pessoal, bem tranquilo. Vamos para mais uma. Letra D, todas estão corretas, tá? Ó, tem mais uma. Bom, isso aqui é fresquinha, 2021. Não vai dizer que não caiu, porque isso cai. 2021, hein? Pausa e tenta fazer. Prefeitura de São João do Sul, lá em Santa Catarina, técnico em enfermagem, caiu para técnico em enfermagem, caiu para fisioterapeuta e caiu para enfermeiro. A mesma questão. A Lei Federal 8.080, de 90, dispõe sobre condições para a promoção, proteção e recuperação de saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Isso aí é o que a Lei 8.080 faz.
A gente aprendeu isso na primeira aula, inclusive. Em seu artigo 35, para o estabelecimento de valores a serem transferidos aos estados, Distrito Federal e municípios, será utilizada a combinação de critérios, segundo a análise técnica de programas e projetos. Então aqui tem os critérios, vamos ver aqui, vou adiantar aqui, ó. Ah, aqui é a correta, vamos lá. São alguns critérios, a gente tem que ver qual que está certo e qual que está errado. Beleza, são os critérios que podem ser combinados, que serão, né, utilizados e combinados, quando for passar o dinheirinho para o município, estado e Distrito Federal. Perfil demográfico da região. Será que vai ser analisado isso? Claro que vai. Quantidade de pessoas lá, por exemplo. Perfil epidemiológico da população a ser coberta. Sim, como é que é o perfil epidemiológico dessas pessoas? Sim, confere. É também um critério a ser seguido. As características quantitativas e qualitativas, a quantidade, a qualidade da rede de saúde. Sim, claro que vai ser observado. Muito bom. O crescimento técnico, econômico e financeiro. Peraí. Crescimento técnico não, é desenvolvimento, né? Desenvolvimento. O desenvolvimento não é crescimento, né? Tudo bem, a gente associa o desenvolvimento muitas das vezes a uma coisa positiva, mas pode ser uma coisa negativa, né? O desenvolvimento da sua empresa foi negativo, né? Então, agora crescimento só é positivo. Então, né, quer saber o desenvolvimento técnico, econômico e financeiro, tá? Que pode ser uma coisa positiva ou negativa. Crescimento é só positivo, então não são sinônimos, inclusive. Beleza, vou riscar aqui, tá errado. No período atual, aí que tá mais o erro. Ó. Período anterior, tá? Período anterior. Vou riscar o atual, período anterior. Por quê? Porque eles vão se basear no período anterior para enviar o dinheiro nesse período. Show? Só você pensar dessa maneira. Beleza, próxima. Nível de participação no setor da saúde nos orçamentos estaduais e municipais. Confere, exatamente. Ele vai olhar aí como é que está o nível aí, né? Como é que está o dinheirinho aplicado nos orçamentos, no que tange a saúde, nos orçamentos estaduais e municipais. Beleza. Então, todas estão corretas, exceto a quarta. Vamos ver aqui o nosso gabarito. 1, 2, 3 e 4 não. O 4 não. 4 não. 1, 2, 3, 4 não. 1, 2, 3 e 5, aqui letra C, o nosso gabarito. Então, obviamente, a 2 e 3 não, porque as outras também estão, né? Então, letra C, o nosso gabarito. Muita gente pode ter marcado, todas as afirmativas estão corretas. A banca, inclusive, jogou isso aqui para você marcar essa, que é a correta, ou essa, que é a incorreta. Essa aqui está errado, né? Uma está errada. Dessa maneira, eu foquei ali no ponto que a banca gosta de trocar. E isso vai facilitar a sua vida quando revisar e não cair em pegadinha, né? A gente aqui é esperto. Beleza, pessoal. Bom, aqui, período anterior, né? Até marquei aqui em vermelho. Prova Instituto Excelência 2019, CRIS, lá em São Paulo, médico psiquiatra. De acordo com a lei do SUS, analisa a afirmativa abaixo. Vamos lá. E aqui vai pedir, deixa eu adiantar aqui, que vai querer a correta. Vamos lá. O processo de planejamento e orçamento do SUS será ascendente. Confere, pessoal. Confere. Ascendente. Ou seja, do local para o federal. Né? Do nível local até o federal. Exato. Ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política, né, de saúde com a disponibilidade dos recursos. Né? Não adianta você ter pouco recurso e querer fazer muita coisa. Então, tem que compatibilizar ali o recurso com o que vai ser feito, com a política de saúde. Em planos de saúde dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e da União. Planos de saúde são os planejamentos que cada um tem no que tange a saúde. Está correto? Perfeito. Os planos de saúde, cada um tem, serão a base das atividades e programação de cada nível de direção. Confere. Do Ministério da Saúde. Bom, do Ministério da Saúde não, está errado. Do Ministério da Saúde? Os planos de saúde, olha que interessante. Os planos de saúde serão a base das atividades e programação de cada nível de direção do SUS, do Sistema Único da Saúde. Aqui não faz nem sentido, que falou nível de direção do Ministério da Saúde. Como assim? Se são níveis de direção, a gente está com aquilo em mente. Peraí, Alexandre, são vários níveis. Eu tenho nível municipal, estadual e distrital, né? E federal. Então não faz nem sentido. Aqui é do SUS, tá?
e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária. Sim, isso é verdade. Então, não esqueça, o plano, né, os planos de saúde, que cada um aqui vai ter, município, estado, Distrito Federal, União, serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do SUS, não do Ministério da Saúde. Então tá errado, 2 está errado, isso aqui está errado. Vamos continuar. Aqui eu repeti. É vedada a transferência de recursos para financiamento de ações não previstas no plano de saúde. A regra é isso mesmo. O dinheirinho, o plano de saúde tem tudo ali, onde vai gastar o dinheiro. Então não pode pegar o dinheiro e botar em alguma coisa que não está no plano de saúde. Show, Alexandre. Mas existem as exceções, exceto em situações emergenciais, emergência e calamidade pública na área da saúde, tá, pessoal? Não é emergência na segurança pública, não. Tem orçamento para segurança pública. Então não vai meter o dinheiro lá, não. O dinheiro é só na saúde. Então é calamidade e emergência na área da saúde. Aqui está correto. Beleza, 3 está correta. Então 1 e 3 estão corretas, né? A 2 está errada. Letra B é o nosso gabarito. Viu como é que funciona isso aqui? Viu como é que cai? Bem tranquilo, né? Quer dizer, mais ou menos. Até marquei grandão aqui para você não esquecer. Prova ADM ETEC 2016, Prefeitura de Bauípe, lá no Pernambuco, assistente social. Lê as afirmativas e marque a incorreta, que erra a incorreta. Pausa e tente fazer, pessoal. Na esfera federal, os recursos financeiros originários do orçamento da Seguridade Social, é claro, né? Nós temos recursos financeiros do SUS que vai vir de onde? Lá de Seguridade Social. De outros orçamentos da União também, sim. Além de outras fontes, que a gente já assistiu na aula passada, as fontes, serão administradas pelo Ministério da Saúde. É óbvio, se na esfera federal, vai ser administrada pelo Ministério da Saúde. Confere. Através do Fundo Nacional da Saúde. Pessoal, é importante, sim, está correto. Letra A está correta, não é o nosso gabarito. Vamos para a letra B. Os serviços públicos que integram o SUS, constituem campo de prática para ensino e pesquisa mediante normas específicas elaboradas conjuntamente com o sistema educacional. A gente já aprendeu isso nas nossas aulas passadas. Vocês lembram disso aí? Sim, está correto isso aqui, pessoal. Mas, Alexandre, por que você trouxe isso aqui se a gente já estudou isso? Mesmo que você não tenha estudado esse tema aí, você ia acertar essa questão. Porque a alternativa errada a gente trabalhou agora nessa videoaula. Então vamos lá, vamos continuar, tá certo? Isso aqui tá certo. O Conselho Nacional de Saúde vai estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde. Confere, pessoal. Pessoal, plano de saúde e planejamento, né? Não é plano de saúde privado, né? Ó, o conselho que vai, não é Ministério da Saúde não, hein? O Conselho Nacional de Saúde vai estabelecer as diretrizes que devem ser seguidas na elaboração dos planos de saúde pelos estados, municípios, Distrito Federal, inclusive União. Beleza. Em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa. Confere. Está muito correto isso aqui. Não é o nosso gabarito. Letra D. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, ou seja, o SUS ele não está conseguindo assistir, né? Aquele assistir é dar assistência, tá, pessoal? Assistir aquelas pessoas que estão em determinada área. O SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Sim. Sim, exatamente. Se o SUS não consegue dar essa assistência, ele pode recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada para a iniciativa privada dar assistência a essas pessoas, tá bom? E o SUS vai pagar, né, a iniciativa privada, obviamente, pelos serviços. Então tá correto. Então nosso gabarito é letra E, Lê. É sim. Vamos ver onde está errado? Vamos lá. O processo de planejamento e orçamento do SUS, sim, será descendente. Aí forçou a nossa amizade, né? Não é descendente, é ascendente. Do nível federal até o local. Não, eu primeiro vou ver o nível local e depois o nível federal, do local para o federal. Por quê? É só você lembrar o seguinte, porque o município é que vai prestar a saúde no final das contas, executar os serviços de saúde. Porque o município é o que está mais perto da população. Geralmente o município é que executa as coisas, né?
Mas Alexandre, o Estado também faz. Eu sei, o Estado também faz. Mas de maneira direta, se a gente fosse medir, os municípios é o que mais prestam serviço de saúde. Tá? Ou se você, né, geralmente quando você precisa de um médico do SUS, você vai recorrer ao município, tá bom? Porque os estados, né, eles têm, né, estados, União e tudo mais, ali tem vários níveis, né, de complexidade. Beleza. Do local, então tá errado isso aqui, é do local ao federal, tá? Então tá errado já. Ouvindo seus órgãos deliberativos compatibilizando-se, ouvindo seus órgãos, sim, compatibilizando-se às necessidades da política da saúde com as disponibilidades de recursos. Sim, eu vou ver o que eu tenho de dinheiro e vou ver o que eu preciso, né, no que tange a saúde. E ali eu vou compatibilizar uma coisa com a outra, né? Em plano de saúde dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e da União. Estaria correto, pessoal, mas o erro é dizer que o processo de planejamento do orçamento do SUS, quando for botar o orçamento do SUS, onde vai gastar o dinheirinho, quem estiver fazendo isso, esse orçamento, ele vai olhar primeiro, né, de maneira ascendente, ou seja, eu vou olhar primeiro o local, que é o município ali, para o federal. Beleza, então é do local para o federal. Até porque a gente vê mais a saúde no local, né? A gente vê mais a saúde nos municípios. Aqueles que prestam mais a saúde né, de modo mais direto à população. Beleza, letra E é o nosso gabarito, letra E. Prova Prefeitura de Fortaleza, lá no Ceará, 2018. A Prefeitura da Fortaleza, ela mesmo foi a banca, né? Sobre o SUS, previsto na Lei 8.080/90, é correto afirmar que quer a correta. Vamos lá. Será oriundo estritamente do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, conforme dotação orçamentária prevista no âmbito da União. Sobre o financiamento do SUS, será oriundo do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação? Não, nada a ver. Os recursos do SUS, eles vêm da Seguridade Social, mas existem as outras fontes que a gente já aprendeu, lembra? Beleza, tá errado isso aqui. Faz nem sentido, né? Ministério da Educação. É vedada a transferência de recursos para financiamento de ações não previstas no plano de saúde. Exato, pessoal, isso aqui é importante, olha só. Não pode, né, transferir recursos que não estejam no plano de saúde. No plano de saúde tem tudo ali onde será destinado os recursos. Se não está ali, não pode. Mas existem as exceções ali. Existem, né? Exceto em situações emergenciais ou calamidade pública na área da saúde. Na área da saúde, não é calamidade pública na área da segurança pública. É na área da saúde. Pessoal, encontramos nosso gabarito. Olha só que interessante, letra B. Muito fácil essa questão, né? Vamos continuar. Responsabilidade privativa da União a administração dos recursos orçamentários e financiamentos destinados a cada ano ao setor da saúde. É privativa da União, pessoal? Cada um tem seu recurso orçamentário. É permitida a destinação de subvenções de auxílios a instituições prestadoras de serviço de saúde com finalidade lucrativa. Então eu posso, né, dar um dinheirinho para as instituições que têm finalidade lucrativa. Que graça tem isso? Não é permitida, é proibido. Tá? Então está errado também. Letra B é o nosso gabarito, obviamente. Vamos confirmar. Letra B. Aqui ficou o artigo 36, pessoal, mas eu vou trocar aqui e vou botar o artigo correto, tá? Porque o artigo acabou repetindo. Mas a letra B está correta, tá bom? Vou botar o artigo correto aqui para você revisar depois. Prova CETRED 2016, Prefeitura de Itapipoca, lá no Ceará, assistente social. Coluna B. Coluna B tem a coluna A, beleza. Então tem que associar uma coisa com a outra. Essa prova aqui, ela é muito, 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 muito chata, tá? Porque a banca, ela não cobrou conhecimento, né? Ela não está interessada em saber se você sabe da lei ou não. Ela quer saber se você leu a lei. Como assim, Alexandre? Olha só, aqui tem vários assuntos e aqui tem os títulos dos assuntos, né? São aqueles títulos que a gente tem estudado. Título 1, gente, eu tô aqui, hein? Eu tô no capítulo 1, hein? Eu tô no capítulo... no primeiro capítulo, né? No segundo capítulo, hein? E aí eu fico alertando a vocês e a banca cobrou isso aqui. Só que, pessoal, não tenha pânico. Olha só o que tá vindo aqui. Das disposições finais e transitórias. Se eu ver aqui algum assunto que está lá nas disposições finais e transitórias,
eu consigo resolver essa questão. Então, sem, né, só vendo, olha só sabendo, só lendo as disposições finais transitórias, o último tema, o último título da Lei 8.080, eu conseguiria responder essa questão aqui de boa. Vamos lá. Olha só que caiu aqui. A cessão de uso dos imóveis de propriedade dos INAMPs. INAMPs era aquilo que existia antes do SUS, né, Alexandre? Sim. E onde vai estar isso que eu falei, gente? É uma lei antiga, veio uma lei nova, revogou. E para evitar confusão, cria-se as disposições finais e transitórias, né, para regulamentar aquilo. Ó, os imóveis dos INAMPs, vai fazer o quê? Nas disposições finais e transitórias vai estar escrito. Então aqui está escrito da seção, né, dos imóveis da propriedade dos INAMPs. Para o órgão de interesse do SUS, né, vai ser cedido, né, beleza, os imóveis dos INAMPs para o SUS. Será feito de modo a preservá-lo como patrimônio de seguridade social. Beleza. Não é V nem F, né, é associar, sim. Então estou vendo aqui disposições finais e transitórias. 4, né? IV, beleza. Será que eu já consigo responder? Não começa com 1, tá? Porque aqui é o primeiro, né, pessoal? O primeiro é IV, né? O primeiro é 4. Não começa com quinto, não começa com terceiro, não começa com segundo, letra I, o nosso gabarito. Simples assim. A banca só quis saber aqui se você leu. Só isso. E sabendo, e lendo aí a última parte, você saberia responder essa questão. Foi o que a gente acabou de ver. Aqui não acerta, tá tudo certo. Então dá para fazer até aquela revisão bacana, tá? Então eu só vou ver aqui. Primeiro, 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Tudo isso foi abordado na nossas aulas, beleza? Bom, não vou fazer a leitura aqui porque tá tudo certo, tá? Então, depois vocês fazem a leitura aí. Vamos chamar mais uma. Prova Fundatec 2020, Prefeitura de Estância Velha, lá no Rio Grande do Sul, fisioterapeuta. Sobre o capítulo 3º, que se refere ao planejamento e orçamento da Lei 8.080/90, analise assertivas, né? Vamos lá. O acesso aos serviços de informática, apesar de capítulo 3º, né? Planejamento e orçamento. Bom, não é bem o capítulo 3º, é o último, né? É o último tema. Vamos lá. O acesso aos serviços de informática e base de dados, mantida pelo Ministério da Saúde, sim, e pelo Ministério do Trabalho e da Previdência, sim. A banca errou aqui, não é o capítulo 3º, né, do planejamento orçamento, as disposições finais. Será assegurado às secretarias estaduais e municipais de saúde ou órgãos congêneres como suporte ao processo de gestão, sim, na forma de permitir a gerência informatizada das contas e disseminação de estatísticas sanitárias e epidemiológicas médico-hospitalares. Exatamente. Resumindo, o Ministério da Saúde vai junto com o Ministério do Trabalho e da Previdência Social, né? Certamente, no dia que fez essa lei aqui, era tudo junto, né? Porque, de vez em quando, eles juntam os ministérios todos. Mas, enfim, não vou entrar no mérito aqui se era assim ou não. Mas sabe o seguinte, o Ministério da Saúde ele vai manter um serviço de informática e base de dados para as secretarias estaduais e municipais darem aquela olhadinha para saber como que está, né, ali a estatística sanitária, epidemiológica, médicos hospitalares. É isso, resumindo, está correto. Então a primeira está correta. Vou botar de azulzinho aqui, correto. 2. Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino, beleza, o que você tem que saber? Primeiro, falou em serviços de saúde dos hospitais universitários de ensino. Você tem que saber o seguinte. Eles integram o SUS, tá? Por convênio, beleza? Mas eles são independentes. Ele tem a sua própria administração, tem os seus próprios recursos humanos. Por exemplo, um médico que trabalha na saúde, na parte do hospital universitário, ele não faz parte do SUS, ele é médico da universidade, né? Obviamente. Quer dizer, ele faz parte do SUS porque pode ter um convênio, mas ele é integrado ali dentro da universidade, tá bom? Um exemplo só para você se encontrar. Vamos lá. Integra o SUS. Integra sim, mediante convênio, correto. Preservada a sua autonomia administrativa. Sim, os hospitais universitários e de ensino têm a sua própria autonomia. Eles são tá integrado ali na universidade, na administração da universidade. Em relação ao patrimônio, sim, tem seu próprio patrimônio, a faculdade, né, as universidades, aliás. Aos recursos humanos, tem seus próprios médicos, enfermeiros, né, cientistas e financeiros, né, tem seu próprio din-din, sim, existe recurso para a universidade, ensino, né.
pesquisa e extensão nos limites conferidos pelas instituições a que estão vinculados. Correto, a 2 está perfeitamente correta. Muito boa esse aqui. 3. O SUS vai estabelecer mecanismos de incentivos à participação do setor privado no investimento em ciência e tecnologia. Sim, exatamente isso. Ele vai incentivar a participação do setor privado investir em ciência e tecnologia. E, além disso, ele vai estimular a transferência de tecnologia das universidades, ou seja, ele vai estimular para que as universidades transfiram as tecnologias, né, as universidades e os institutos de pesquisas. Transfiram para quem? Para os serviços de saúde dos estados, Distrito Federal e municípios. E também as empresas nacionais relacionadas à saúde, né? Obviamente. Então está correto também, todas as 3 estão corretas. Essa questão é muito boa para revisar. Então, letra D é o nosso gabarito, beleza? Letra D é o nosso gabarito, vamos ver. Letra E, pessoal, nem tem letra E aqui, tá? Pode ficar tranquilo, quando você baixar esse material vai estar escrito letra D. Aqui é letra D, todos estão corretos, aqui estaria correto. Mas, Alexandre, isso aí caiu em 2020. Pessoal, 2020 é questão recente. Mas não tem problema não, eu trouxe uma questão mais recente que isso, impossível, ó. Tô gravando em 2021, essa prova caiu em 2021. A.V. Moreira, Prefeitura de Landry Salles, lá no Piauí, farmacêutico. Olha como é que cai em prova, hein? Todas as afirmativas abaixo estão corretas, de acordo com a Lei 8.080/90, exceto. Então, quer a errada. Eu estou procurando a errada. Beleza? Errada. Quero a questão errada. Vamos lá. Em tempo de guerra e havendo interesse unilateral, os serviços de saúde das Forças Armadas deverão integrar o Sistema Único de Saúde, o SUS, conforme dispuser em convênio que para esse fim for firmado. Pessoal, em tempo de guerra e havendo interesse unilateral, o serviço da Força Armada vai integrar o SUS? É isso mesmo? Pode isso, Arnaldo? Não pode, claro que não, tá errado, já tem o nosso gabarito. Letra A. Em tempos de paz, até porque se for em tempo de guerra, as Forças Armadas, né, elas vão precisar do seu aparato, então é tempo de paz. Havendo interesse bilateral, né, unilateral, havendo interesse das duas partes, né, então seria aqui bilateral, das duas partes, né, do SUS e também das Forças Armadas. Recíproco, né, ou seja, interesse das duas partes, bilateral, da mesma coisa. O Serviço de Saúde das Forças Armadas pode se integrar ao SUS, né, integrarão o seu SUS, tal, conforme dispuser em convênio para este fim for firmado. Exatamente, aqui estaria correto, mas está errado aqui porque é em tempo de paz. É só você imaginar que em tempo de guerra as Forças Armadas elas vão precisar do seu aparato, tá? Então, né, do que esteja a saúde. Então está errado. Letra A, o nosso gabarito, ponto. Agora o resto estão corretos, né? Vamos ver aqui. Letra B, rapidinho. O acesso aos serviços de informática e base de dados mantido pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde vai manter essa parte de informática e base de dados. E pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Vai ser assegurada às secretarias estaduais e municipais de saúde ou órgão congênere como suporte ao processo de gestão, ou seja, para ajudar ali na administração, de forma a permitir a gerência informatizada das contas e a disseminação de estatísticas sanitárias e epidemiológicas médico-hospitalares, né? Bem bacana isso aqui. É uma base de dados, são informações. A Secretaria Estadual e Municipal tem acesso, tá? Para administrar melhor aí os seus recursos e tudo mais. Beleza, letra C. O SUS vai estabelecer mecanismo de incentivo, vai incentivar a participação do setor privado no investimento em ciência e tecnologia, claro. E vai estimular também a transferência de tecnologia das universidades e institutos de pesquisa aos serviços de saúde dos estados, Distrito Federal e municípios e às empresas nacionais. Coisa boa, né? Vai incentivar essa transferência de tecnologia. Perfeito, tá certinho. Vamos para a próxima aqui. Letra D. O serviço de saúde, né? Os serviços de saúde de sistemas estaduais e municipais de previdência social vão integrar a direção correspondente do SUS, conforme seu âmbito de atuação, bem como quaisquer outros órgãos e serviços de saúde. Tá, porque antes, né, era como se fosse atrelado à Previdência Social, e agora vai começar a ser atrelado ao SUS, né? Já que o SUS, né, veio, então vai ser integrado ao SUS. Resumindo, né? Letra E. Os serviços de saúde dos hospitais universitários de ensino integram o seu SUS, tá? Mediante convênio. Mediante convênio, sim, mas essas universidades, por exemplo, ela tem seus recursos, ela tem seu dinheirinho, ela tem a sua própria administração, a sua autonomia. Sim, preservada a sua autonomia administrativa em relação ao patrimônio, né? Tem seu próprio patrimônio,
os recursos humanos, financeiros, ensino, pesquisa e extensão dos limites conferidos pelas instituições a que estão vinculados, né? Sim, beleza, corretinho, bem tranquilo. Viu como cai? É supimpa, pessoal. É bem certeiro aqui, não tem erro não. A banca ela não fica no mimimi não, ela vai direto ao ponto. Em tempo de paz, tá bom? Havendo interesse recíproco, as Forças Armadas podem integrar-se ao SUS. Vamos para a última questãozinha, 2020, recente, eu falei que isso cai, hein? Olha só que bacana, Prefeitura de Taubaté, lá em São Paulo, enfermeiro. Segundo a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8.080, de 90, né? E suas alterações, leia a parte abaixo. Vamos lá. As ações desenvolvidas pela Fundação das Pioneiras Sociais e pelo Instituto Nacional do Câncer, supervisionada pela Direção Nacional do SUS, vão permanecer como referencial de prestação de serviço, formação de recursos humanos e para transferência de tecnologia. Sim, isso existia antes e vai continuar existindo, né? Supervisionada pela Direção Nacional do SUS, né? Obviamente. E vão permanecer como referencial de prestação de serviços, formação de recursos humanos na área, obviamente, e para a transferência de tecnologia. Está corretíssimo, muito boa mesmo, beleza. 2. A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços públicos contratados. Sim, exatamente isso, serviços públicos contratados, exatamente. Ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou convênios estabelecidos com uma entidade privada. Sim, a exceção fica, né, algumas cláusulas específicas no contrato estabelecido pelas entidades privadas. Beleza, pessoal, é uma burocraciazinha aqui que a gente tem que memorizar. Beleza, todas estão corretas, então apenas o primeiro contexto, apenas o segundo contexto, não, os dois contextos estão corretos, letra C é o nosso gabarito, bem bacana, os dois contextos estão corretos, letra C. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Não esqueça de me seguir lá no Instagram. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado para você que me acompanhou até agora. Eu sei que foi uma batalha aí, né, a gente, esse tempo todo, mas eu espero poder ajudar. Muito obrigado pelo carinho mais uma vez. Até a nossa próxima videoaula, até a nossa próxima lei, que é a Lei 8.142. Até lá. Tchau, tchau.